Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com as teorias que nos ajudam a compreender os fenômenos políticos, da economia, do direito e da sociedade como um todo. Nós retomamos nesta live a continuidade da compreensão do fenômeno do liberalismo, mais especificamente o liberalismo econômico, onde nós vamos começar a ver de fato quais as ideias que dão sustentação às políticas e, sobretudo, aos procedimentos que muitos estados vêm adotando desde o século XVIII. E por que não dizer a sustentação pragmática, não apenas conceitual, mas a sustentação do próprio modelo capitalista, o modo de produção que já vem na história não apenas do mundo ocidental, mas de boa parte do mundo, né? É quase que impossível hoje você falar que um país não seja capitalista. Ele pode ser, dentro da sua Constituição, se declarar como uma república socialista ou de inspiração socialista, mas, se você perceber, mesmo países como a China, né, o próprio nosso país vizinho aqui, né, que esteve durante muitos anos influenciado, né, com relações com a União Soviética, a própria Cuba, você vai perceber que esses países, efetivamente, o que eles praticam é um capitalismo. Então, o liberalismo é esse conjunto conceitual, histórico, que visa, muitas das vezes, trazer aos estados mecanismos, né, e regulações por meio do direito para o funcionamento, na expectativa de trazer a melhor performance, né, econômica, seja para a sociedade ou, como querem alguns partidários desta ideia, para o Estado e para todas as instituições da sociedade civil e, obviamente, para as classes sociais, né? Aí os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Na live anterior, nós estivemos verificando o suporte conceitual clássico, né? A abordagem do ponto de vista da política, que foi estruturada principalmente por John Locke, o britânico, ali no século XVII. 100 anos mais tarde, vai ser um escocês, obviamente seguido de outros pensadores, que vai dar as matrizes econômicas. Então, a gente sai um pouco do campo, notadamente político, né, dessa acepção mais teórica, mas a gente tenta adentrar agora num suporte conceitual que se relaciona com a economia e com os mecanismos que podemos chamá-los de liberais. Então, vamos verificar como que isso se estrutura e como que foi o nascedouro dessas ideias que são colocadas em prática dentro da economia. É muito importante, né, antes de qualquer coisa, compreendermos, né, um contexto, né, aí justamente nesse século, né, nessa percepção do século XVIII, nós já estamos aí com mais de 100 anos das ideias, vamos colocar assim, dos liberalistas clássicos, né, como nós verificamos na live anterior, já há uma total, digamos assim, boa parte da Europa, os estados monárquicos já ruíram, né? O absolutismo já teve o seu fim do ponto de vista da política, e no ponto de vista da economia, um modo de produção também está chegando ao fim, porque estava totalmente ligado ao modelo estatal dos estados absolutos monárquicos, né? O mercantilismo que era caracterizado pelo pacto colonial, pelas os tratados e justamente aquelas nações que tinham condições de mercadejar, né, através das colônias e muitas das vezes com muitas restrições, coordenados pelas monarquias, né? Então, você tem um contexto em que os pensadores liberais, eles já estão, né, na esteira, já está surgindo esses estados nacionais e não faz mais sentido, né? Então, esses novos liberais, do ponto de vista da economia, eles são totalmente contrários a esse mercantilismo, né? E, obviamente, como nós vimos na live anterior, a intervenção do Estado, seja ele monárquico ou seja agora
estados modernos, constitucionais, né? Então, há uma ideia aí de que o Estado ele não deve interferir, o Estado não deve deter para si o poder dos monopólios, o poder dos pactos, né? Mas a ideia é completamente a livre iniciativa, né? É o burguês que está nascendo, é a competência deste novo modelo de método de produção econômica, fundamentado em que o seguinte: deixe as pessoas empreender, deixe as pessoas utilizarem de suas capacidades, da sua expertise, e o Estado não deve arvorar para si. Então, é muito claro, né? É preciso verificar muito isso bem claro, que o liberalismo ele está nesta esteira, primeiramente do ponto de vista político. O Estado não pode ser detentor de tanto poder, seja no plano político, os cidadãos, né? Outras instituições precisam nascer, precisam fazer serem criadas as constituições, e a mesma coisa se vai para o campo da economia. A economia, né? Se a política não pode estar excessivamente na mão do Estado, mas, digamos assim, regulada pela sociedade civil por meio das leis, das instituições e da participação popular, ao menos teoricamente naquele momento, ali no século XVIII, no nascedouro, no século XVII também, a mesma coisa ocorre para o ponto de vista econômico. O Estado não pode ter, na acepção dos liberais econômicos, né, desses teóricos, o Estado não tem que controlar a economia. A economia tem que se controlar por ela mesma, pelos seus agentes. E quem são esses agentes? Esses agentes são os players, né? São os empresários que estão se nascendo, são aqueles que vão usar da sua capacidade para fazer negócios, empreender, levantar empresas, fabricar produtos e assim deixar na mão do próprio mercado, né? Mas, inicialmente, os pensadores liberais do ponto de vista da economia são François Quesnat e Vincent Gournay. Eles estão ainda nesse início, mas um pouco apegados, né, às atividades comerciais, né? Alguns defendem a agricultura, o outro defendem a indústria, né? Mas quem vai geralmente ser reconhecido como o pilar, como aquele que é justamente assim o pai do liberalismo econômico e vai ser citado e é estudado por todos os economistas, é o escocês Adam Smith, né? Que depois de publicar um tratado sobre moral, já era um autor, já era uma pessoa reconhecida pelo seu talento. Ele publicou a Bíblia, né? Vamos, se vocês me permitem fazer esta comparação, A Riqueza das Nações. E Adam Smith vai justamente, né? Ele vai ter umas percepções muito avançadas em relação aos dois primeiros. A primeira é de que a prosperidade, né? A produção de riqueza, ela não está restrita, né, à atividade rural ou comercial, como queriam os dois anteriores, mas é pelo trabalho livre e, principalmente, né, pelo mantra, né, do liberalismo: nenhuma regulação, nenhuma intervenção estatal. Olha que curioso, é muito importante você prestar atenção justamente na guinada e no caráter paradigmático de Adam Smith, porque está se fazendo nascer aqui, em um outro contexto, né? Eu não citei, mas deixei justamente para esse momento, que é da Revolução Industrial. E Adam Smith, ele percebe isso muito claramente. Não é o mercantilismo que produziu riqueza, produziu, mas uma riqueza ainda muito delimitada pelos tratados coloniais. Mas a verdadeira riqueza, como ele coloca, a prosperidade, o capital, está onde? É justamente na possibilidade da industrialização e, consequentemente, a não intervenção. Esse mantra, né, ele é muito conhecido por uma frase de Adam Smith que parece ser, digamos assim, uma metáfora muito poderosa, né? A ideia de que não há necessidade do Estado intervir, seja fixando preços, seja estabelecendo barreiras, seja
por meio de pactos, criando essa ou aquela dificuldade. O mercado, né, para Adam Smith, ele tem a capacidade por si própria, daí a ideia de não intervenção, de se autorregular, né? Aí que, né, os críticos do liberalismo eles vão dizer que é uma espécie de crença. O mercado tem uma mão invisível. A gente vai discutir isso melhor depois, né? Ou seja, instrumentos, né, como a livre concorrência. Deixe a concorrência livre, não crie monopólios, na verdade, né? Você vai começar a perceber que isso, para o século XVIII, a gente ainda discute esses problemas até hoje, né? A ideia de livre concorrência, a ideia de não ter monopólio, seja do Estado, a ideia de você não patrocinar, não criar barreiras alfandegárias como no presente, são posturas totalmente liberais. Mas uma coisa é o que está na teoria, uma coisa é o que foi apregoado aí nesses últimos, né, 200 anos, a outra coisa é o que está na prática. Daí é que a gente precisa tomar cautela, muitas das vezes, ao usar a palavra liberal, compreender, né, que para usá-la adequadamente é preciso ter um olhar, principalmente do ponto de vista econômico, um pouquinho mais amplo, porque essas eram as teses fundamentais, né, do livro de Adam Smith, mas veja bem, essa ideia de livre concorrência, né? Se você pegar exemplos como o Brasil, né, onde que tem livre concorrência? Não está claro, tem setores que são extremamente regulados, telefonia, internet. A mesma coisa ocorre nos Estados Unidos, com a volta de protecionismo, o America First, né? Ou seja, vamos segurar, não vamos deixar entrar o 5G chinês da Huawei. Como que isso funciona, né? Até que ponto, como é que essas coisas foram trabalhadas? Então, no início, essas ideias foram apregoadas e elas foram responsáveis pelo surgimento e também por produção de riqueza de boa parte dos países da Europa, né? A ideia, o mercado regula por si próprio, deixa todo mundo concorrer, não fixa preços. E eu falo isso aqui justamente no momento, né, em que de vez em quando a gente tem problemas. Greve dos caminhoneiros, 1 litro de combustível chegou a preços inimagináveis. Agora, problemas com estiagem, aumento da taxa cambial do dólar, o preço do arroz. Como é que funciona essas coisas, né? Como é que dá para ser totalmente liberal? Como é que é isso na prática? E a lei da oferta e da procura, né? Então, esses textos, né? Adam Smith é fundamental porque essas ideias já estavam lá no livro dele, já estavam lá sendo colocadas como que numa percepção. O Estado não deve interferir em preços, o Estado não deve criar monopólios. Aliás, é essa capacidade que todo liberal teme, a de um Estado poderoso, a de um Estado regulador, e a ideia de que é a oferta, é a demanda, né, em relação à procura que fixa preços. Se a demanda é muito grande, obviamente os produtos vão ter o preço mais taxados, né? Demanda está aquecida, eu vou aumentar o preço do arroz, eu vou aumentar a gasolina, né? Porque tem gente que vai pagar. E a gente viu isso, tem visto isso muito recentemente, justamente você que está me ouvindo, que é dessa geração, que não conheceu o que foi aquele fenômeno monstruoso daquela inflação de mais de 2 dígitos, aquela coisa monstruosa que chegou a praticamente quase 50% ao mês. Então, você deve estar se assustando com esses fenômenos muito novos. Outra frase muito conhecida do liberalismo, laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. Deixa fazer, né? Deixa o mercado por si só, não intromete, né? Deixa sem interferência, nada de criar taxas, nada também de gerar subsídios, né? Olha, um outro problema muito comum para os pensadores liberais, os economistas liberais, mas que é de uso
de todos os governos em quase todas as democracias. Eu vou dar subsídios, eu vou diminuir as taxas, os impostos da indústria automobilística, eu vou salvar aquela indústria, eu vou sobretaxar o meu arroz para que ninguém venha vender arroz aqui, eu vou criar dificuldades, eu vou deixar uma economia bem fechadinha para eu manter os meus empregos. Olha que curioso, né? A ideia de Adam Smith é nenhuma regulação, né? Qual é o papel do Estado do ponto de vista da economia? Tem algum papel? Né? Nós vimos na live anterior. Sim, manter a ordem, salvaguardar a paz, porque sem paz é impossível fazer negócios. Já ouviu essa expressão? Né? Perceba, alguém solta um míssil lá na região do Oriente Médio, o chanceler chinês fala alguma coisa, aqui Trump, ou mesmo aqui, tem havido muitos conflitos recentes com membros do atual governo que falam, emite opiniões sobre a China, no outro dia a bolsa está despencando. A paz é fundamental para se fazer negócios, né? Então, o papel do Estado na acepção da proposta econômico-liberal é: o Estado vai cuidar da ordem, né? Ponha a polícia na rua para proteger a propriedade privada, assegurar a paz, que nós damos conta do resto. É mais ou menos por aí, né? É uma coisa um pouco... Você também deve estar percebendo. Pode-se dar todo este poder para o empresariado, os banqueiros e os industriais? Pense, né? Se você fosse membro do executivo, do legislativo, pode ter, assim, tanto poder na mão dessas pessoas? Vamos pensar hoje o que é uma multinacional como GM, né, como Fiat, ou se você quiser ir mais longe, o que é um Google, o que é uma Apple, né? Pode dar tanto poder assim, né, para Uber? Há que se pensar. Então, o indivíduo, né, na acepção de Adam Smith, é o agente econômico, né? Se há desajuste, o mercado vai corrigir. Então, se o preço está mais alto, o mercado se ajusta, ele se regula. Quem tem que cuidar da economia, na acepção, é o próprio indivíduo. Daí a liberdade. Quanto menos papel do Estado, né? Quanto menos o Estado se preocupar, menos vai ter que cobrar impostos. Então, esse é um outro problema, né? Que nenhum liberal gosta. Quanto menos imposto possível, se o Estado não tem papel, ou se o papel dele é apenas manter a ordem, paz e propriedade, então ele vai cobrar o mínimo de imposto possível. E a livre concorrência, né? A livre concorrência é ela que permite o comércio produzir, fixar preço, controlar e dar a qualidade, né? Como já dissemos, oferta e procura é o que ajusta o valor das mercadorias, né? A especialização, né? É um ponto de enorme contribuição de Adam Smith. Isso é muito importante, porque Adam Smith ele foi o primeiro a perceber o papel, né, do aperfeiçoamento profissional. Então, essa divisão que nós temos hoje, né, essa coisa especializada que você pode verificar no Taylorismo, no Fordismo, né? Aqui estamos falando de metodologias de produção do século passado, essa coisa de que numa linha de produção você tem o indivíduo que ele se especializa em montar determinado componente, o outro indivíduo se especializa no acabamento, um determinado no controle da qualidade, um último ali nos aspectos finais. Ou seja, na época de Adam Smith ele já havia percebido, se um indivíduo é ferreiro e ele produz uma sela, ele produz uma carruagem totalmente sozinho, cuidando de todos os processos, ele leva dias e dias para produzir esta carruagem, porque ele tem que se ocupar do tratamento do couro, ele tem que se ocupar da fundição, do preparo do ferro e tantas outras coisas, da pintura. Quando isso vai para o ambiente da fábrica, né, a especialização, ela começa a fazer o quê? Diferentes indivíduos cuidando de diferentes papéis fabris
vão fazer que no mesmo dia você tenha a qualidade, o processo, a rapidez e a otimização, né? Não só do trabalho, não só do tempo, mas dos recursos, e foi isso que a Revolução Industrial trouxe, e foi isso que foi o pilar do capitalismo, que não para de se desenvolver, principalmente hoje, com a especialização e, muito especificamente, aquilo que a gente chama da automatização, né? Os robôs e, mais especificamente, recentemente, as tecnologias que dão ganho em escala para a produção. Então, basta você pegar o exemplo de montadoras de automóveis, né? Quantos carros uma montadora de... É até falado, né? Fiat, Volkswagen são montadoras. Elas nem se especializam em produzir, seja motores, seja o banco, seja os pneus. Elas fazem uma grande operação logística e conseguem, né? A planta da Fiat Automóveis, né? Ela consegue, dependendo de... Tem várias plantas desse ou daquele carro, produzir, tem capacidade, às vezes, para produzir de 800 a 2.000 unidades por dia. Se você tivesse 100 pessoas para tentar fazer isso, você não conseguiria. Então, isso é uma grande sacada de Adam Smith. Bom, de certo modo, né, vem surgindo também aí na esteira algumas ideias, né, sobre o papel de alguns estados. A especialização, ela gerou essa diferenciação, mas ela também era vista do ponto de vista da expertise de diferentes mercados e de diferentes nações naquela época. Então, repare que os países europeus, eles já estavam na vanguarda, eles já eram colonialistas, não vamos esquecer isso, alguns a maioria escravocratas, né? Mercantilistas, depois escravocratas, e alguns pensadores liberais começaram a perceber o seguinte: cada país vai especializar no que sabe fazer, né? O país que vai fornecer produto agrícola, no caso do Brasil, vai fornecer produto agrícola. O país que tiver matriz industrial vai fornecer produtos industrializados. O país que tiver tecnologia, que é hoje, né, talvez o grande asset, né, que é a principal commodity, o país que tiver tecnologia, ele vai produzir, organizar tecnologia. Olha que curioso. Se você quiser pensar, né, de um ponto de vista liberal, como que o Brasil precisa muito trabalhar, né, um aspecto de enorme, que talvez nos caracteriza mais como um país conservador do que liberal, né? Somos um país ainda cuja economia é totalmente dependente do agronegócio. 200 anos atrás, os teóricos liberais já estavam dizendo, né? Mas aí era uma ideia o seguinte: deixa a Europa produzir bens industrializados e África, Ásia e América Latina vão fornecer a matéria-prima. O Brasil precisa fugir disso urgentemente se quiser ser um país grande. E teremos aí também outros autores, nós vamos ficar aqui, por enquanto, nesse aspecto ainda clássico da teoria econômico-liberal, não vamos entrar no século XX, mas Malthus é aquele autor reconhecido por dizer que as guerras, os desastres, a pandemia, desculpa, né, citar a pandemia, esses eventos que matam muitas pessoas, Malthus, né, muito pragmaticamente vai dizer são importantes, porque a população cresce em proporções geométricas. Imagine se Malthus soubesse que hoje a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no país. E os recursos em proporções aritméticas. Então, como que vai alimentar essas pessoas, né? Agronegócio e tecnologia. Mas ele acerta, né? As guerras e desastres têm realmente um pouco desse papel, né? Um pouco pragmático, mas a gente tem que considerar. E Davi Ricardo vai destacar mais uma vez a vantagem comparativa, né? Comércio internacional deve ser dividido conforme a possibilidade de cada país. Aqui já tem aí talvez um pouquinho das ideias que vão fomentar o que modernamente no século passado nós chamamos de globalização, né? Mas aí entra um grande problema, porque
Os países não querem ficar apenas vendendo commodities, né? Os países não querem ficar produzindo bens para que outros, né, explorem esses bens. Então, esse é um problema, essa vantagem comparativa que talvez no século XX a gente possa discutir numa outra live melhor e talvez até com, se a gente puder dizer, se a gente puder incluir a própria questão da globalização que permitiu que muitos países que eram mais agrícolas se tornassem também, de certo modo, adquirissem vantagem competitiva, né? Então, nós temos que trazer um pouquinho aqui as críticas, né? A gente não pode deixar a teoria liberal sem um pouco da crítica, mas também um pouco da verdade, né? Talvez os primeiros críticos, né, foram aqueles que apontaram o rápido enriquecimento, não apenas da burguesia, mas dos estados, né, industrializados, vamos colocar assim, aí que criou esses fossos, né, seja da classe burguesa e proletária, e não podemos esquecer que nos países industrializados a pobreza da classe operária também se fez crescer. Em comparação, se a gente puder comparar países industrializados ricos, desenvolvidos, países em desenvolvimentos, né, que não são, não podem ser considerados países ricos. As pretensões liberais de racionalidade e igualdade. Nós deixamos escapar, mas os primeiros teóricos liberais, eles tinham uma espécie de crença. Eu gosto da palavra crença, porque muitas das vezes, não só Marx, mas também os liberais, Marx com as crenças a respeito do comunista, e os liberais com as crenças a respeito de que o mercado se regula por si só, de que o mercado traz riqueza, de que se um indivíduo tem vontade, competência, vai ter igualdade para todo mundo. Não é verdade. Isso não existe. Isso não existe nem mesmo nos países hiperdesenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido, né? Os países que fazem parte lá, os países nórdicos, né? Não se pode falar que tem essa igualdade de oportunidades, né? O liberalismo ele é reconhecido justamente por estimular a concorrência e a competência. E quando você estimula isso, você tem fragilidades, você tem problemas, né? Você tem dificuldades, você tem riquezas de um lado, bolsões de pobreza do outro. Se você quiser entender isso, procure conhecer como são hoje, né? Por exemplo, Vale do Silício. Você vai descobrir que pessoas moram em barracas no Vale do Silício, em lugares que no inverno a temperatura chega até menos 4 graus. Né? Ou seja, não é nem favela, né? São pessoas com emprego que às vezes moram dentro do carro, tomam banho numa academia e à noite vai dormir no carro porque não tem $2.000 para morar. Então, é preciso ter cautela para não usar inadequadamente esses mantras liberais, né? Então, não é assim, né? Não é essa possibilidade, essa igualdade, né? O reformismo governamental para sanar os defeitos do capitalismo. Aí, nós vamos verificar, principalmente no século XX, nós não vamos nos deter aqui hoje, mas uma série de releituras, novos paradigmas surgindo dentro da esteira do próprio liberalismo, um liberalismo mais à esquerda, um liberalismo que diz o seguinte, não, o Estado tem que regular sim, é papel do Estado regular, vamos discutir rapidamente o porquê, né? Porque o capitalismo, ele produz desigualdades, ele produz anomalias, e aí é papel do Estado mesmo, nenhum burguês vai fazer isso, ninguém vai fazer isso. Então, surge outras vertentes, né, dentro do próprio pensamento liberal. É assunto para uma outra aula, mas é importante, né, a gente destacar essas críticas. As críticas que vêm muitas das vezes de setores da igreja, setores de pensadores moralistas, a exaltação do materialismo, o forte pendor racional.
o fortalecimento de uma ética individual e utilitária, né? E talvez, se a gente pudesse aqui trabalhar um pouquinho de economia, né, para entender melhor, é que já está provado, e o nosso século, né, e o século passado conhece muito bem isso, que a economia não funciona adequadamente sem investimento e regulação estatal. Então, vamos começar, talvez, aí, fazendo, talvez, um primeiro senão. 1929, a enorme crise que afeta o mundo inteiro, com a quebra de bolsas ao redor do mundo inteiro. Foi produzida por liberdade total do mercado, né? Então, já naquela época, a quebradeira que deu, né? Ou seja, a economia é um campo muito dinâmico, né? É claro que muitos desses fenômenos não eram conhecidos por Adam Smith e só vamos perceber isso muito claramente, primeiramente a partir do marxismo, que ajudou a entender a concentração de riqueza e o empobrecimento da classe operária. Depois, a crise de 1929, mais especificamente a economia, que permitiu compreender que tem que haver um órgão regulador. Tem que haver alguém que procura corrigir as anomalias e, principalmente, talvez aí vocês vão lembrar, fenômenos que não estão muito distantes, como a crise do mercado subprime norte-americano, ali em 2009. O que aconteceu? Os bancos começaram a emprestar dinheiro, a chamar as pessoas e foram criando lastros em papéis podres. Chamaram as pessoas que tinham uma casa financiada, olha, a sua casa você financiou ela pagando 250, mas como a economia está aquecida, eu acho que ela deve valer hoje uns 400. Você não quer pegar mais 200 mil e comprar uma outra casa? E aí foi acontecendo o seguinte, desregulação. O mercado sozinho, solto, produziu pela ganância e pela falta de um Estado controlador, observador. O que foi acontecendo? Foi criando aquilo que os economistas chamam de bolha. A coisa vai perdendo controle, vai perdendo controle. Esse mercado, essa mão invisível, cada um põe o preço que quer. Não, o meu vale mais, o seu vale mais, o meu arroz vale 20, não, o meu arroz é mais importante, vale 30. É igual àquela coisa curiosa, né, da tulipa, da experiência holandesa, que nem foi no século passado, né? Foi no século XIX. Uma tulipa, né, uma flor que tem um curso aí de 10 dias no máximo, né? É um bulbo, uma flor chegou a valer uma soma de dinheiro monstruosa, né? E aquilo deu um crash, né? A quebra na bolsa de valores da tulipa daquela época. Então, a crise de 2009, ela fez o seguinte: primeiro, o que estava acontecendo? Vamos retomá-la muito rapidamente. A crise, ela causou rapidamente a quebra de 2 bancos, né? Se o Estado não intervém salvando esses bancos, a quebradeira ia se estender por todos os Estados Unidos, desemprego, né? E também pela Europa e o restante do mundo. Então, essa ideia de que o Estado não tem que interferir, ela é um mantra liberal, mas ela não se traduz, né? Nenhum economista que se preze, ele vai falar dessa maneira. Você não encontra um economista que vai falar isso. Você encontra, talvez, ideólogo, né? Você encontra alguém que é partidário, mas você não encontra um economista que diga que o Estado não tem o seu papel como um agente indispensável para vigiar, né, excessos, controlar monopólios, né? O liberalismo é contra monopólio, mas a Lava Jato aqui no Brasil descobriu que governantes e empresas e bancos criam monopólios. Você me apoia, me dá 20 milhões para eu ser eleito, que eu vou passar para você toda a minha carteira. A gente conhece isso, como funciona. Keynes, né, vai justamente a partir do New Deal, né, do novo acordo ali nos Estados Unidos, que foi justamente um dos primeiros movimentos econômicos
para salvar a economia norte-americana, para dar emprego, injetar dinheiro, né? Essa coisa desenvolvimentista, vamos construir, vamos ampliar as estradas, essa coisa, quando o governo precisa aquecer a economia, ele vai lá e joga dinheiro, chama as construtoras, isso já estava no New Deal, isso foi trabalhado depois, teórica e economicamente, por Keynes, porque é preciso que o Estado, né, ele garanta emprego. E a ideia de garantir emprego é justamente porque o Estado ele tem que regular, senão a riqueza vai para um lado, o desemprego vai para o outro, e cadê a paz? Economia não funciona sem consumo, né? Não vamos esquecer que a industrialização, a Revolução Industrial nasceu pelo consumo. A escravidão foi extinta para dar lugar ao consumo. Então, o Estado, ele é o agente de estímulo. Quantas empresas são estimuladas, quantos negócios são estimulados pelo Estado? Fiat Automóveis ficou 20 anos sem pagar impostos aqui em Betim, alguns dos impostos. Olha como o Estado, ele se caracteriza por esse papel. É claro que a gente está entrando aqui em outras teorias, né? Mas, se você for imaginar, são tantas variáveis dentro da macroeconomia que é impossível você ser alguém, resumidamente, assumidamente, um liberalista econômico clássico, alguém que acha, deixa o Estado não interfere. Não é o contrário, né? Até mesmo os liberais mais modernos, ou os neoliberais, se você preferir assim, tem gente que não gosta dessa palavra, mas a partir da década de 80 há uma retomada, né? Há teóricos, né, que vão rediscutir esse papel do Estado depois de Keynes, que vão justamente tentar compreender como que o Estado ele age diante de tantas variáveis, né? Aqui nós temos as principais: o PIB, o consumo das famílias, a taxa de câmbio, a inflação, né? A questão do desemprego. O Estado ele tem que preocupar com isso. É papel do Estado fazer isso aqui funcionar. Mas nós vamos verificar depois que tem teorias liberais dispostas a entender um novo papel do Estado, obviamente com os mantras clássicos, né? Pode haver barreiras, né? Não deve haver barreiras, aliás. Hoje nós estamos justamente num ponto em que se discute, né? Justamente essa questão, as barreiras ou não. Na década de 80, só para finalizar essa aula, o grande mantra liberal era globalização. Abram as economias. Fernando Collor foi aqui o primeiro presidente que abriu a economia. Você pode não gostar do Collor, seus pais podem odiar Fernando Collor de Mello, mas ele foi responsável, né, pela abertura econômica. Esse foi o legado que ele deixou, apesar das dificuldades. Hoje, atualmente, com esse crescimento, os tigres asiáticos, a China cada vez ficando mais poderosa e tantas dificuldades, há essa discussão, como nós vimos no Reino Unido se fechando as suas fronteiras, Estados Unidos fechando as suas, o Brasil tentando se encontrar nisso, justamente porque o Brasil é um país extremamente dependente de exportações. Enfim, este é o liberalismo econômico e nós vamos verificar depois, no século XX, quais foram os desdobramentos e as diferentes vertentes que compõem. Por isso que é difícil de falar do que chamar, rotular alguém de liberal, ou mesmo, como alguém já perguntou, o Brasil está passando por um momento em que a estratégia econômica, né, é uma estratégia liberal. É algo que se tem que se pensar, né? De certa forma, o Brasil nesse momento, talvez, eu acredito que não só para esse governo, mas como foi no governo das esquerdas, Lula e Dilma, o governo de Fernando Henrique, o próprio Fernando Collor, né? A esteira da redemocratização, Itamar Franco e Temer muito rapidamente, o Brasil tem ainda um forte pendor conservador em toda a sua história. A ideia aqui no Brasil, principalmente historicamente, por parte do empresariado, por parte dos agricultores e por parte das elites que compõem o funcionalismo público, né, as classes
profissionais que foram combatidas na época do liberalismo, de que não poderia ter privilégio, estes setores, historicamente, sempre viram no Estado o seu grande benfeitor e estimulador. Então, talvez no Brasil, digamos assim, uma política estritamente liberal ainda demore, né? Essa ideia de privatizar ao máximo, diminuir o tamanho do Estado, diminuir os impostos e deixar a livre iniciativa, vai demorar, porque a nossa história, em todos esses 500 anos, é de o Estado patrocinando empresários, patrocinando a agricultura, dando benesses para classes profissionais e talvez, do ponto de vista social, talvez aí os últimos 16 anos com os governos marcadamente da esquerda, em que o Estado passou a olhar para a classe social. De certo modo, a discussão que se coloca no Brasil justamente é essa. Eu quero um Estado cuidando de mim. Eu quero um Estado cuidando dos meus interesses. Isso não é uma percepção liberal. A percepção liberal é um Estado mínimo, né, capaz de cuidar de determinados pontos, vigilante, porque é o papel do Estado, é ele que faz diplomacia, um Estado mínimo, menos impostos e estímulo com o máximo de oportunidades, para os indivíduos empreender, trabalhar, gerar e produzir riqueza. É isso. Espero que vocês tenham gostado.